Deus vai revelar o oculto para que você não seja enganada. A verdade vai aparecer, a verdade virá à tona. E você saberá que o Senhor, seu Deus, é contigo. Porque Deus me revela aqui uma mulher com um coração inquieto, inseguro, por causa de uma situação recente. E essa situação recente parece que te remete a um passado, onde você já sofreu por algo. E isso tudo tem mexido com o seu psicológico, por quê? Porque você tem sentido uma grande insegurança por causa da atitude de uma pessoa que você ama. Eu digo para você no nome de Jesus, Deus não vai deixar você ser enganada. Ele vai mostrar o que está acontecendo. Ele vai mostrar o que a pessoa está fazendo. Ele vai dizer para você como agir, como se comportar. Ele não vai deixar mais você sofrer da forma como você sofreu antes. Por isso, tão somente creia e confia e tome a decisão que for necessária, pois Ele está te capacitando nesse momento para isso. Às vezes o Senhor muda a gente de lado, muda a gente de posição, porque Ele tem um propósito nisso. E não é porque você mudou de posição de lado que as coisas têm que melhorar aparentemente. Às vezes a tempestade vem nessa mudança. Mas a tempestade chega com propósito. Fazer teu barco chegar no destino certo. Porque as tempestades da vida nos sopram em direção ao propósito, em direção ao chamado, em direção ao plano, à bênção e à promessa. E eu sei que essa tempestade tem mexido com você, porque tem gerado insegurança e medo, incertezas. Parece que é o avesso do que Deus falou. Porque o que você vive hoje não bate com o que Ele lhe prometeu. E quem disse que tem que bater? Quem disse que tem que estar no seu ponto de vista, tudo indo bem? Às vezes, é quando achamos que tudo vai mal, que vem a nossa maior vitória. E eu vejo Deus trabalhando na tua vida de uma forma tão linda e poderosa, que nesses próximos dias, você vai ver o resultado de tudo isso aí que você está enfrentando como uma cooperação para algo dele que vai chegar na palma da tua mão. Por isso o Senhor te diz, então somente creia e aquieta-se. Aquiete-se sim, confia, descansa, porque eu estou agindo naquilo que você não pode. Estou indo aonde os seus pés jamais poderão te levar, mas vou para preparar o lugar, para preparar o cenário, para lá você poder estar. Eu sei que esse vento que se levantou, essa tempestade que veio, mexeu contigo, porque de repente um relacionamento se abala, se complica mais. Aí com isso você não produz o que tinha que produzir, não vive o que deveria viver e acaba perdendo saúde e paz. E com o tempo passando, e parece que tudo vai desandando, a tua fé esmorece. E para piorar, as finanças vão declinando dia após dia. Esse é o cenário de alguém. Há tanto tempo é tua luta, né, irmã? Há tanto tempo, filho, tem sido a sua luta. Mas nem sempre, as medalhas vão chegar. Às vezes vai ter noites que parece que a gente vai tomar uma surra, ou tomamos uma surra durante o dia para dormir de noite. É difícil porque estamos todo quebrado. Mas saiba que até nessas pancadas da vida, nessas surras que a vida nos dá, tem um propósito. Deus está te ensinando algo hoje com tudo isso que com certeza você não aprenderia já na promessa que Ele tem para você. Por isso Ele prepara antes, para quando você chegar lá, pois tu vai chegar, você chegar condicionado e preparado. Porque quando você estiver num lugar de destaque, e você vai estar, você vai precisar se comportar de acordo com a sua fé. Pois alguém aqui ainda não tem se comportado como deveria, como a sua fé ensina. Mas você tem lutado, e é isso
que tem agradado ao Senhor. Você tem lutado, você tem enfrentado. Você tem dado o seu melhor, o seu máximo, e você se cobra muito, não se cobre tanto assim. Continue se esforçando para conseguir chegar lá, para conseguir agradar ao Pai, porque Ele tem se agradado de você. E Ele te diz, eu é que sei, escute, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, que é pensamentos de paz, e não esse que você pensa. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Ei, escuta o que seu pastor está falando aqui. Tem um propósito, tudo isso que você enfrenta. Tem um propósito, tudo isso que você passa. Tem um propósito, ainda que você não entenda nada. Saiba que essa tempestade é para levar você para o lugar certo. E eu quero que você entenda que essa desconfiança, esse medo, essas preocupações vão ser reveladas para você. O oculto será mostrado. O que estão sendo feitos às escondidas, você vai tomar conhecimento, você vai tomar ciência. E você vai decidir de acordo com a situação pedir. Deus não vai deixar alguém aqui que já foi muito enganada, ser enganado novamente. Porque Ele sabe que você não pode passar pelo aquilo que já passou e até teme voltar. O medo que você tem é que volte, né? Mas não vai voltar, não. Ele não vai deixar você passar por isso novamente, pois Ele vai te poupar. Porque essa rotina espiritual tem agradado o coração do Pai. Eu quero que você saiba que, às vezes, uma direção de Jesus pode fazer a gente viver uma grande tempestade ou a maior tempestade da nossa vida. Que isso, pastor? Heresia? Claro que não, ovelha. Não é heresia. Uma vez Jesus deu uma instrução para os discípulos. Falou Jesus assim: vem, vamos para o outro lado. E era ao anoitecer. Porque precisamos pegar esse mar da vida para poder chegar naquele lugar. E Jesus não dá muita satisfação, não. Quem quer ir com Ele, vai. Quem não quer, fica. Pegou? É forte demais. E os discípulos aqui não vão questionar aparentemente e vão decidir mudar de lado e seguir noite afora em direção ao lado oposto do que eles estavam. Eles por dentro devem estar seguros, porque se Jesus deu uma direção, eles não tinham que passar por problema. Pelo contrário, ovelha. Às vezes enfrentamos grandes problemas por causa de uma direção de Jesus. Mas, pastor, isso é meio estranho. Eu sei que é. É por isso que a fé tem que ser exercida nesses momentos também. E aqui em Marcos capítulo 4, do versículo 35 em diante, você vai ver que Jesus fez exatamente isso. Jesus estava num lugar, naquele dia, ao anoitecer, ele esperou anoitecer. Ele falou aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Então eles tinham que pegar um barco, entrar no mar e navegar. E a princípio tudo indicava que ia correr tudo bem, mas não correu tudo bem. Pelo contrário, foi uma grande tempestade que sobreveio sobre o barco dos discípulos com Jesus dentro naquela noite. E foi uma das piores noites da vida deles. E o mais interessante de tudo é que Jesus estava dentro do barco, ou seja, Jesus dentro da tua vida, dentro da tua casa, da tua família, do teu coração, do teu barco, não vai excluir você de passar por tempestades, porque tempestades ensinam e nos impulsionam para o lugar certo. Jesus pega um travesseiro e dorme, e isso mexe com os discípulos. Enquanto ele pega o travesseiro e dorme, eu me remeto a uma vertente que eu creio nesse estudo, pois Deus fala na minha cabeça aqui que eu preciso passar esse estudo porque é uma lição para alguém que está aqui. A Bíblia é bem clara, Jesus está dormindo sob um travesseiro, ou seja, quando ele entrou no barco, talvez
Ele tem olhado para os discípulos e dito: querem que eu conduza esse barco? Oh, que forte! E o Jesus: não, mestre, não precisa, deixa que eu cuido disso. E às vezes é isso que acontece na nossa vida, quando a gente fala: não, Senhor, deixa que eu cuido, deixa que eu me viro, deixa que eu dou meu jeito. Ele vai e dorme. E aí a gente vai e acaba pegando direções erradas. Trilhamos por caminhos errados que achamos que é o certo. Provérbios 14:12 diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas no final desse caminho são caminhos de morte. Provérbios 16:25 diz a mesma coisa. 2 vezes a mesma palavra no livro de Provérbios. Ou seja, atenção redobrada, ovelha, para os caminhos que você decide trilhar. Então, por Jesus, eu creio muito nessa vertente, nessa tese, nessa possibilidade dele ter entrado e perguntado: eu posso conduzir o barco da tua vida? E por eles dizerem: não, deixa que eu conduzo, deixa que eu leve, talvez até bem intencionados, porque Jesus poderia estar cansado, mas eu te digo, Deus não se cansa, Jesus não se cansa de te ajudar, de te abençoar, de fazer algo por você. E já que eles decidiram: não, eu navego, eu guio, eu vou, eu faço, eu realizo, então não precisa de mim, eu vou dormir, eu vou descansar. Não porque está cansado, mas porque na cabeça de alguém não se faz necessário naquele momento. É forte, eu sinto forte a presença de Deus aqui, porque Deus está falando a um coração que está preocupado. Entregue a tua vida, o teu barco a Jesus e Ele vai conduzir. E certamente você não vai naufragar. Não vai naufragar. Sua vida não vai afundar, seu casamento não vai afundar. Só que naquela direção que os discípulos estão tomando, que alguém que está conduzindo aquele barco, que não era Jesus, o homem que estava conduzindo aquele barco, por algum motivo, errou o caminho, errou a rota. E acredite, a tempestade veio para corrigir a rota deles. Porque enquanto eles remam para um lado, o vento vem e leva eles para outro lado. E Jesus falou: eu quero ir para o outro lado. E tudo indica que o lugar que eles estavam era confortável. Era gostoso de ficar. E pode ser que algum deles ali disseram entre eles mesmos: vamos ir para esse caminho aqui, pois é mais fácil. Nem sempre o caminho mais fácil é o caminho do sucesso. Nem sempre o caminho mais fácil é o caminho que você tem que trilhar. Porque às vezes caminhos aparentemente fáceis nos fazem enfrentar as maiores tempestades de toda a nossa vida. E tem ovelha aqui passando tempestade porque optaram pelo caminho mais rápido, mais curto e mais fácil. Saiba que até Deus, quando foi conduzir o povo ao deserto, pelo deserto, não levou pelo caminho mais rápido. Por quê? Porque precisava condicionar as ovelhas, os hebreus, o povo dele, por um caminho mais longo, precisando prepará-los para que eles pudessem enfrentar Filisteu e vencer. Porque o caminho mais curto levaria o povo do deserto a passar por terra de filisteus e eles não estavam condicionados, preparados para guerrear. Eles tinham que ser treinados e o tempo nos treina. Às vezes essa demora no processo te treina, te condiciona, te prepara. É forte! Deus tem treinado você sim nessa demora e vai continuar preparando você. Aquela travessia poderia ser muito mais rápida, mais curta, mais objetiva, mas eles não tinham preparo para poder guerrear e enfrentar inimigo. Deus está preparando você para enfrentar inimigo e botar ele para dormir um por um. Então não questione essa suposta demora. Essa tese diz que os discípulos tomaram um caminho deles próprios, achando que estavam obedecendo a Jesus. E é por isso que Jesus dorme. Porque quando você decide fazer da tua forma, Ele tira a mão dele, mas não deixa de estar presente.
Jesus estava presente, mas estava dormindo, não estava ausente, ele estava presente. Pode não parecer, mas Jesus está presente na tua vida. Jesus está presente no teu casamento, Jesus Cristo está presente na tua casa, Jesus Cristo está presente nos seus negócios, nas tuas finanças. Ele está presente e vai continuar presente, mas se a tempestade vier, pode ser por uma correção de rota, por um reajuste. Ei, eu sinto forte a presença de Deus, mas a boa notícia é que quando Ele está presente, Ele resolve aquilo que você não consegue, ou às vezes Ele é capaz até de resolver algo que você fez sabendo que é errado. Porque Ele é misericordioso, mas abusar da misericórdia divina não é bom. Porque geram sofrimentos e desgastes totalmente desnecessários. Eu sinto forte a presença de Deus aqui, ovelha. Vai ter solução rápido para essa tua causa. Você crê? Sim ou não? Ei, ovelha, no nome de Jesus. Deixa o seu joinha, deixa o seu like. Com fé, isso, você crê? Deixa o seu like. Se inscreva aqui no canal se ainda não se inscreveu. Clica no sino e ative todas as notificações. Compartilhe essa live com 15 contatos. E eu profetizo tudo que você pedir em oração vai receber no nome de Jesus. Porque você está querendo abençoar a vida de pessoas que precisam. Jesus estava presente, mas não estava operando. Porque os discípulos quiseram conduzir a vida deles da forma deles. Se eles tivessem entrado naquele barco e quando Jesus olhasse para eles e eles dissessem assim: guia a nossa vida, guia o nosso barco, guia o meu ministério, guia os meus passos, certamente Jesus guiaria. Mas ainda tem tempo de consertar isso. E eles tomando uma outra direção, começa a vir um vento forte, a ventania aumenta. E eles vão ficando assustados. Porque o vento está soprando numa direção contrária. E o vento contrário, ovelha, ou nos faz subir e decolar, ou nos faz corrigir a rota. Avião só decola contra o vento. Vento contrário faz avião decolar. Entendeu, avião? Vento contrário faz o barco corrigir a rota. Só que os discípulos eram um pouquinho teimosos, porque eles quiseram continuar remando na direção deles. E com isso, o que era vento torna-se chuva, e o que era chuva torna-se tempestade. E agora a tempestade, aquela tempestade vai agitar as ondas, e eles vão passar a temer pela própria vida deles. E quando a tempestade bate, o medo aumenta. Quando o vento sopra forte, o desespero chega. E quando as ondas se levantam, aleluia, eles vão ver que não tem alternativa a não ser chamar pelo Mestre. E para surpresa deles, quando eles vão procurar o Mestre está na polpa. Ai, Jesus do céu. Jesus estava dormindo na polpa do barco, com um travesseiro, descansando, e alguém deve pensar: como pode esse homem dormir em meio a essa tempestade? Porque quem tem Jesus no coração, tempestade não abala, não assusta, apenas corrige a rota e faz você subir na vida e decolar. Unção forte, Jesus. Dê 7 glória a Deus aqui, ovelha. Mistura glória com aleluia, vai. Isso, Deus está recebendo. Porque Ele está corrigindo a tua rota. A verdade vai aparecer, o que está escondido será conhecido. Deus vai revelar tudo que você precisa saber, mas alguém aqui precisa corrigir a rota. E naquela ocasião, os discípulos olhando para um lado e para o outro e veem Jesus na polpa do barco, ou seja, ele estava na polpa, em cima. Sim, presente, do lado deles. Mas isso não impediu a tempestade de chegar. Porque às vezes
Jesus está conosco, do nosso lado. Mas somos nós os criadores das tempestades que chegam. E se você é uma pessoa que tem criado tempestade, não pare com isso, porque não é tempo de perder mais tempo. Não. Você é mais forte do que você pensa. Você tem unção, você tem um pastor que ora, um pastor compromissado, e essa rotina espiritual, essas campanhas têm abençoado a sua vida. Você não pode deixar que as tempestades neutralizem sua fé. Deus vai dar um alívio para você, mas você tem que entregar a direção da tua vida a Ele. Tem que entregar o leme desse barco a Ele. Porque naquela ocasião, quando o desespero bate, os discípulos vão chamar mestre, Jesus. Não importa que morramos. Ou seja, o Senhor não se preocupa conosco. Como se Jesus fosse o errado. Como se Jesus estivesse ausente. Mas não estava. E Ele nunca erra. Jesus deve olhar para eles e deve dar um sorriso. E naquele sorriso Ele vai dizer, apenas com um sorriso, por que você não entregou a direção da tua vida antes para mim? Porque nada disso teria acontecido. Mas deu tempo ainda. E se você está aqui é porque deu tempo. E alguém na ignorância humana deve pensar, Ele não se importa conosco, pois Ele está dormindo. O sono dele é mais importante do que esse problema que eu enfrento. Não. O problema ali não era nem a tempestade, nem Jesus dormindo. Eram os próprios discípulos que decidiram conduzir a vida do jeito deles. E do nosso jeito, ovelha, dói, machuca. Às vezes é melhor receber um não ou um espere do nosso Senhor do que fazer do nosso jeito e quebrar a cara e pagar um alto preço. Ai, Jesus, que coisa forte. E Jesus ainda estava com um travesseirinho sobre a cabeça. E eu creio que aquele travesseiro estava sendo esquentado para um dos discípulos que estavam ali desesperados. Porque Jesus não tem sono, Ele não se cansa. Mas Ele sabe muito bem o que é cansaço. E Ele sabe muito bem o que é... Jesus sabe muito bem o que é cansaço. E é por isso também que Ele vai renovar e revigorar as suas forças nesse momento, em nome de Jesus. Receba. Ele está renovando as suas forças, a sua fé, revigorando você, o seu ser. Ai, meu Deus do céu. E quando os discípulos dizem para Ele, acorde, acorda, e começa a clamar. Esses discípulos são o tipo de pessoa, é o tipo de gente que planta um problema para depois clamar por livramento. Pois se fosse Jesus, o condutor ou o orientador, dentro daquele barco, daquela casa, daquela família, pegou? Eles não iriam passar por isso. Certamente não. É uma possibilidade, pois tem ensinamento nessa vertente, nessa tese. Escuta o que eu estou te falando. Enquanto eu prego e ministro aqui, Deus me revela, eu vejo uma pessoa com as cordas na mão. Você está segurando duas cordas. E essas cordas estão direcionadas, estão na sua frente. É como se você estivesse conduzindo alguma coisa. Alguma coisa te puxando e você conduzindo. Dê essas cordas, essa rédea, nas mãos de Jesus, pois Ele vai tomar a direção. E com certeza, você não vai sofrer, como já sofreu antes. Ei, Senhor, por favor, acorde. Clamaram por Ele, mestre, não te importa? Não te importas que morramos? A Jesus, agora vocês lembram de mim? Eu sempre estive aqui, eu nunca lhe abandonei. Porque tem gente que só chama por Jesus, só clama por Jesus quando o barco está afundando. Tem ovelha que só clama por Jesus, só chama por Jesus
quando a vida está naufragando, quando o casamento acaba ou está prestes a acabar, quando a saúde está te consumindo, pois vai deteriorando, quando as finanças não estão dando certo. Deus não quer que você clame e chame por Ele só no teu momento de necessidade. Também por isso temos essa rotina espiritual, pois aqui fazemos uma aliança com esse amor que é imensurável, incalculável. Amor ágape, que é um amor que não tem interesse. E Jesus, quando vê e ouve aquele clamor, a Bíblia vai dizer que ele se levantou. Oh, Jesus! Da mesma forma que se levantou uma grande tempestade para derrubar aquele barco, também se levantou Jesus Cristo para defender os discípulos que estavam dentro daquele barco. Ai, Jesus do céu! E saiba, ovelha, que as tempestades da vida chegam para que nós possamos despertar a tempo. Porque aquela tempestade não veio para destruir, veio para levar eles para o caminho certo. E foi um levante tão grande que eles se assustaram e chamaram o mestre. E geralmente é assim que acontece quando alguém se levanta, quando algo se levanta contra você, sua casa, sua família, aí você clama ao mestre. E você está certo, pois ele sempre vai te ajudar. Mas tem coisas que são desnecessárias, então aprendendo essa lição de uma vez por todas, não cometa o mesmo erro. Jesus agora se levanta em favor dos discípulos para lutar contra aquilo que tinha se levantado para destruir os discípulos. Porque na cabeça daqueles homens era isso. Essa tempestade veio para nos destruir. Não, veio para corrigir. Ai! Eita glória! Essa tempestade não veio para destruir, veio para corrigir. E a prova disso tudo é que Jesus está dormindo. Por que os discípulos estão com medo e Jesus está descansando? Porque Jesus sabia que aquela tempestade não era para destruição, era para correção. Correção de rota, correção de comportamento, correção de vida, ensinamento, lição. Pegou? Glória! E agora que Jesus se levantou, ele se levanta para poder resolver de vez o que está causando medo, insegurança e incerteza ao coração deles. Jesus se levantou em favor da sua causa e contra essas pessoas que têm tentado te destruir. Porque tem pessoa que é vento puro na tua vida. Tem pessoas que são tempestades puras na sua vida. E pasme, às vezes foi você que abriu a porta do teu coração para essa pessoa que é vento puro chegar. Então, feito isso e aprendendo com isso, não cometa o mesmo erro. Porque sempre temos uma chance de recomeçar, de refazer, de nos reconstruir. Não podemos mais perder tempo, ovelha. Não podemos mais perder tempo. Porque a vida está passando muito rápido. Jesus está do seu lado, mas chamá-lo somente quando a tempestade vier? Não. Acredite, grande parte das pessoas que aqui estão chegaram por causa de algum problema. Não todas, mas uma boa parte. E não estou dizendo que isso é ruim, isso é lição. Jesus ama você, seu pastor também. E o que eu quero que você saiba é, quanto menos você errar, menos você vai sofrer. Uma coisa é errar consciente, outra coisa é errar inconsciente. Pecar consciente é uma coisa, pecar inconsciente é outra. Agora Jesus se levanta, porque quando clamam por ele, ele se levanta. E aquele clamor foi uma oração, foi um pedido, uma petição. E perceba que o texto é bem claro.
os discípulos o acordaram e clamaram. Parece até meio estranho, meio antagônico. Como vai clamar por alguém que está do lado? Porque o clamor é uma oração em alta voz, um pedido, é um socorro, é um grito de socorro. Eles estavam em desespero? Em desespero ou não, eles clamaram. E Jesus de pronto se levantou e vai fazer o que? Vai repreender aquele levante, aquele mal, aquilo que estava tentando afogá-los, destruí-los, tragá-los. Jesus vai repreender de uma forma inusitada, eu te digo. De uma forma inusitada que mexe conosco lá sobre cá. O que Deus está para fazer nesses próximos dias, na vida de alguém, vai ser inusitado. Inusitado. Pois ele se levantou e repreendeu o vento e disse: cala-te, aquieta-se, acalme-se. Ou seja, se Jesus manda o vento se calar, se ele manda o vento se acalmar, se aquietar, é porque o vento fala. Mas a voz de Jesus é mais poderosa do que a voz dessas pessoas que têm sido vento puro na sua vida. Jesus está mandando o vento calar a boca. E sabe, essas pessoas que se levantaram e têm sido vento, tempestade na sua vida, vão se calar, porque a verdade vai aparecer. O oculto será revelado. A verdade virá à tona. E a injustiça que fizeram, a maldade que fizeram, será corrigida. Porque Deus é misericordioso. Pois a nossa oração e o nosso clamor vai lhe favorecer. Com a graça e com a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele canto, Caia. Você crê, ovelha? Sim ou não? Deixa o like, deixa o seu joinha nesse vídeo. Se inscreva aqui nesse botão vermelho inscrever-se, se você não se inscreveu. Clica no sininho, ative todas as notificações todos os dias aqui no YouTube, às 7 em ponto, às 14 em ponto e a partir das 20. Tem algo acontecendo e é favorável. Não é desfavorável, é favorável. Jesus está dizendo assim para o vento: cala-se, porque aquele vento já tinha falado muito no ouvido daquele discípulo, causando medo e desespero. E acredite, tudo que o vento falou, trazendo medo e desespero, nada aconteceu. Nada aconteceu porque Jesus estava dentro do barco. Não adianta só ter Jesus na sua vida, é preciso deixar Jesus conduzir a sua vida. E campanha, ovelha, por isso que eu friso sempre, é um compromisso onde você deixa Ele conduzir a tua vida. E é necessário, sim, esse comprometimento. Porque se você bem resolve, então para que ele vai se intrometer? Porque ele não interfere no seu livre-arbítrio. Tá pegando, tá entendendo? Que mistério forte. Cala-se. E na mesma hora que Jesus fala cala-se, o vento se aquietou, calou, parou. E a Bíblia diz que se fez completa bonança naquele lugar. Então o tempo de destruição saiu para o tempo de bonança chegar completamente. É forte demais, Jesus, que unção você recebe, ovelha. Dá uns 7 glórias aqui, vai. Compartilha com 15 contatos esse vídeo. Compartilha com 15 grupos e tudo que você pedir em oração vai receber no nome de Jesus. Eu estou profetizando. Clica aqui, compartilha. Não entrega os pontos não, minha irmã. Não entrega os pontos não, meu irmão. Vai dar certo, tudo vai se resolver. As coisas vão voltar para o seu devido lugar. O inimigo quer te desanimar mesmo. Agora reflita, essa tempestade que você vive hoje, ou que você viveu há algum tempo, ou recente. Talvez seja até recente, né? Será que foi você que criou isso? Pois se foi, que seja de lição, aprenda a lição.
Algumas tempestades Deus pode até mandar, para quê? Para nos ensinar algo, mas outras somos nós que criamos. Conhece aquele ditado? Tem gente que cria tempestade em copo de água? Pois é. Mas uma coisa eu te digo, quando Jesus repreendeu a tempestade, o barco já estava na direção certa. Ai, que coisa forte! Ele vai precisar colocar você no caminho certo. E talvez isso que alguém está passando pode ter sido um motivo para trazer você aqui para saber. Para você saber e entender. Que tempestades nos corrigem, nos aprumam. Nos aprumam sim. Nos mudam. Faz a gente dar mais valor à vida e às pessoas que merecem o nosso amor. Porque tem gente aqui que dá amor para quem não merece. Então, se você tem investido em alguém que só te pisa, te humilha e nem sequer olha a sua mensagem ou se olha nem responde, para que mendigar por amor dessa pessoa? Pastor, mas é promessa, o que eu faço? O que eu faço? Uma coisa eu te digo, não vai ficar se rastejando, não. Porque tem gente que se aproveita disso e você não é qualquer pessoa. Você é filha do Deus vivo. Você é princesa do Senhor. Você é um eleito do Senhor. Um príncipe, um guerreiro. E quem não te dá valor, está perdendo. Você pode muito bem viver e recomeçar a sua vida. Basta você querer. Os discípulos ficaram atônitos, assustados, impactados, quando Jesus se levantou, repreendeu o vento, o mar, as ondas, a tempestade, dizendo: aquiete-se, cale-se, chega! E depois dessa palavra de Jesus, fez completa bonança naquele lugar. Está chegando um tempo de completa bonança na sua vida. Escreva aqui: completa bonança. Está chegando esse tempo. E agora os discípulos vão conhecer mais a fundo Jesus, depois desse feito extraordinário, depois desse milagre, depois dessa bênção, pois Jesus está mostrando o poder dele sobre a natureza. Nós não podemos com a força da natureza, mas Jesus pode. E ele não deixou a força da natureza tragar a vida daqueles discípulos, assim como não vai deixar destruir a sua vida nem sua família. Ai, que coisa forte! Então, escuta o que eu vou te falar. Jesus perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ou seja, vocês estão preocupados ainda? Vocês estavam preocupados? Mas eu estava dormindo. Jesus dorme em meio aos problemas daquele discípulo. Porque Jesus precisa ser provocado. Isaías falou muito bem disso. Provocado. Para que ele possa agir ao nosso favor. Ele tem que ser comunicado, ele tem que ser chamado. E uma oração, um clamor, uma campanha faz isso. Um voto faz isso. Uma semente que se planta. Isso é muito lindo porque ele pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Já tinha acabado o problema e Jesus ainda pergunta: por que ainda estão com medo? Talvez alguém diga: porque a tempestade pode voltar. Talvez Jesus também diga: é só você não errar o caminho. Porque tempestades corrigem o seu caminho, a sua rota, a sua direção. E eles vão perceber que eles estavam num lugar e agora estão em outro, mas sem tempestade. Corrija logo isso, pois você vai se ver livre dessa tempestade, disso que te atormenta, que te amedronta. Não adianta continuar no caminho errado, se você sabe que tem que mudar e ir para o caminho certo. Mude! Não adianta ficar no caminho errado.
Porque assim você não vai chegar a lugar algum. E alguém aqui precisa de mudar de direção hoje, de caminho hoje. Olha, aí Jesus vai dizer para eles assim: ainda não tem fé? Todas as palavras que Jesus está falando aqui está fazendo eles irem a uma reflexão. E eles vão aprender a lição. E o texto encerra dizendo que eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É uma pergunta que eles fazem. Ou seja, caminhava com Jesus. Ou seja, andava com Jesus. Ou seja, navegavam com Jesus. Participavam dos milagres de Jesus. Mas quem é este? Não conheciam de fato quem realmente era Jesus. Porque às vezes, para conhecer Jesus, uma tempestade tem que chegar, para que uma experiência profunda possa nos mudar. E agora eles estão conhecendo a fundo Jesus Cristo, porque eles vão ver que até o vento e o mar têm que obedecer a Cristo. E esse vento, no nome de Jesus, vai se calar, pois eu vejo você no limite. Esse vento vai se calar, esse mal vai cessar. E eu vou orar e abençoar a sua vida. Amém? Ora com o seu pastor agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, graças te dou por esse momento. Exaltado e glorificado seja o teu santo nome. Pai, toma essa ovelha nas tuas mãos. Toma esse irmão, essa irmã, que talvez viva hoje uma grande tempestade, um grande medo. E pode ser até, Senhor, por um erro, por um lapso, por um descuido, por um pecado. Perdoa, Senhor, e abençoa. Assim como o vento se levantou sobre a vida da minha ovelha, Pai, se levante contra esse vento, porque eu sei que a lição é corrigir a rota e entregar a nossa vida, o nosso coração a Ti, para que o Senhor possa nos direcionar ao lugar da promessa, da bênção e da vitória. Abençoado seja você, abençoado seja a sua casa, abençoado seja toda a sua família. Toca, Divino Espírito Santo, e repreenda e cala essa tempestade, esse ventaval, cala essa pessoa que é vento puro, meu Pai, na vida da minha ovelha, cala essa pessoa e dê vitória, Pai. Pois eu estendo a minha mão sobre você e te abençoo, orando sim, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Diga amém e graças a Deus. Respira fundo, solta o ar bem devagar e diga graças a Deus. Ovelha, eu estou com 2 copos aqui. O copo da água consagrada e o copo da água consagrada com a aliança dentro. Você vai pegar essa aliança agora, ou o anel, e vai secar. E vai colocar no seu dedo. Colocar no dedo do seu marido, da sua esposa, ou deixar num lugarzinho que a pessoa possa pegar. E se você está buscando por alguém, continua nesse processo. Porque essa campanha que nós vamos começar amanhã, preste atenção, eu vou dar mais orientações na live da noite. Essa campanha que nós vamos começar amanhã, eu estou nesse propósito de colocar as alianças dentro da água consagrada. Beba da água consagrada e não da água consagrada que estava a aliança. Beba da água consagrada. E diga graças a Deus. Amém? Vai ter grandes coisas acontecendo na sua vida, tá? Deus está falando no meu coração que vai ser um mês muito bom, muito melhor do que esse. E algumas coisas foram necessárias acontecer nesse mês para que outras melhores viessem nesse mês novo que está chegando. Fica ligada nesse mistério. Se você ainda não cumpriu o voto que você fez na campanha do desbloqueio e na campanha da multiplicação, cumpra o voto. Pois no final do mês eu vou estar pegando, retirando todos os nomes do azeite consagrado que está aqui e vou estar apresentando ao Senhor. E vou colocar aqui o novo azeite consagrado e novos nomes vão entrar na nova campanha, que eu vou revelar o nome na live da noite.
muito forte, tá, ovelha? Debaixo de muita oração, temor, que o Senhor tem nos abençoado e vai abençoar a sua vida. Pastor, eu quero fazer o voto de desbloqueio. Dá tempo? Sim, dá tempo. Da multiplicação dá tempo? Sim, dá tempo. Tá bem aqui. O voto de desbloqueio é uma oferta sugerida de R$50. E o voto da multiplicação é uma oferta sugerida de R$100. É só pegar, ovelha, preste atenção, o CNPJ, é a conta da nossa igreja oficial Luz para as Nações Brasil. O CNPJ está fixado aqui embaixo. Feito o voto, manda o comprovante e diz qual campanha que você está entrando. Se for as duas, escreve o nome das duas. Tá? Preste atenção. Feito isso, você vai me chamar aqui no zap, que está fixado aqui em cima em azul. Também tem meu zap aqui embaixo, o link. Grava Pastor Rodrigo no zap e manda o comprovante. Só isso. Nome completo e comprovante. Vou pegar seu nome e botar aqui no azeite consagrado. Amém? Seu pastor te ama, tá? Um beijo no teu coração. 14 horas eu estou aqui de volta, em ponto, com uma palavra profética de 1 minuto. E à noite a partir das 20. Amém? Se você não assistiu essa live do início, assista. Pois Deus vai te abençoar desde o início, para você ter a bênção completa dessa manhã. E quem não assistiu a live de ontem à noite, assista. Pois a da manhã com a da noite forma paraxá do dia. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Obrigado a todos que curtiram, compartilharam. E para receber minhas orações é só se inscrever aqui no canal. Não esqueça de verificar o sininho e ativar todas as notificações. Deus abençoe.